E dando prosseguimento ao curso rápido de equações diferenciais, neste vídeo nós vamos analisar a lei do resfriamento de Newton, o comportamento da temperatura de um corpo em função do tempo transcorrido. Nós temos aqui um exercício que explora essa lei, mas antes de começar a fazer o exercício, vamos deduzir a equação diferencial da lei do resfriamento de Newton. Fazendo essa dedução de uma forma até meio intuitiva, fica mais fácil de entender e até mais agradável de aceitar a matéria. Quando a gente entende o que está acontecendo, faz sentido aquilo que a gente está exercitando. Então vamos para a dedução. Aqui eu tenho uma sala, imaginando que isso aqui é uma sala, onde tem uma temperatura que eu chamei de temperatura ambiente. Essa temperatura é constante. E aqui eu tenho um corpo, supondo que o corpo está com uma temperatura mais elevada, então maior que da sala. O que acontece? Naturalmente, se tem uma sala com temperatura inferior e um corpo com temperatura superior, a temperatura desse corpo vai diminuindo até se igualar à temperatura ambiente. E essa transferência de calor, ou essa diminuição de temperatura do corpo que está aqui dentro, vai ter uma taxa de variação tanto maior quanto for a diferença de temperatura entre o ambiente e o corpo. Ou seja, a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo será proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente. Se a diferença for grande, a taxa de variação é maior. Então, existe uma proporção aqui. E como se transforma a proporção em igualdade, ou seja, proporção em equação? Colocando uma constante. Então, taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, igual, olha só, a proporção virou igualdade. A K, uma constante, que multiplica a diferença das temperaturas. Agora nós temos uma equação diferencial. Como se resolve a equação diferencial? Primeiro, temos que saber quem são as variáveis. Aqui está a temperatura e o tempo, são as variáveis. Eu tenho que juntar essa temperatura com essa aqui para poder separar as variáveis. E é o que eu vou fazer então. Eu vou pegar o dt sobre, juntando a variável t com dt, vai dar t menos ta. Igual a... E agora eu passo esse aqui multiplicando para o outro lado. K dt. Separei variável t e variável t. Ou seja, variável t minúsculo, que é o tempo, e variável t maiúsculo, que é a temperatura. Podemos integrar agora derivada da coisa sobre a coisa. Se eu derivar isso aqui, vai dar dt, isso aqui é constante, dá zero, e fica aqui em cima dt. Então, isto é a derivada do de baixo. Então, eu posso colocar como logaritmo natural do módulo de t menos ta. Já o outro lado é fácil. Corta, corta, fica só t. Então, kt. E, claro, não se esquecendo de mais uma constante. Logaritmo natural é logaritmo de base e. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever logaritmo de t menos ta, base e. Toda vez que for logaritmo natural, a base é e. E do outro lado eu não faço nada, só copio kt mais a constante. A definição de logaritmo me autoriza passar esse e para o outro lado. Então, t menos ta igual a e elevado a kt mais uma constante. Dando prosseguimento, eu posso colocar ainda que isso aqui, ó, é e elevado a kt, que multiplica e elevado a constante. E é uma constante elevada a outra constante e não deixa de ser uma constante. Então, e elevado a c é constante. Então, o que eu posso escrever? No lugar disso aqui, eu posso escrever apenas c para representar a nossa constante. Então, reproduzindo aqui, t menos ta igual a c, que é esse c aqui, que multiplica e elevado a kt.
Aí está então a dedução da nossa forma. Mas também tem mais uma coisa que eu estava me esquecendo. Esse módulo aqui quer dizer que o valor pode ser tanto positivo quanto negativo. Então eu vou tirar esse módulo que está atrapalhando e vou deixar a encargo da constante, o positivo ou negativo. A constante que vai dizer se o resultado é positivo ou negativo, porque ela é uma constante. Então, ela que define isso. Aí está, então, né, a equação a partir da lei do resfriamento de Newton. E é essa equação que vai nos dar condições de executar o exercício que eu apresentei lá no início. E aqui está o exercício então. Vamos ler o enunciado. Um tijolo a temperatura de 200 graus Celsius foi colocado em uma sala com temperatura de 20 graus Celsius. Aqui está a temperatura ambiente. Então, eu vou colocar aqui temperatura ambiente é igual a 20 graus Celsius. E também diz que o tijolo estava a temperatura de 200 graus Celsius. Ou seja, quando o tempo for igual a zero, a temperatura é igual a 200 graus Celsius. Aí está, então. Esta informação aqui eu vou pegar agora e colocar na nossa equação para ver o que eu consigo. Então, a temperatura 200. Então, temperatura de 200 menos temperatura ambiente, aqui está 20, igual a C, que multiplica E elevado a K vezes zero. Por quê? Porque o tempo aqui é zero, não transcorreu nada. Então, eu já posso colocar zero aqui em cima, é o tempo inicial, onde a temperatura era de 200 graus. Então, botando zero aqui, multiplico o K por zero, independente do valor, vai dar zero. E E, que é 2,7, aquela coisa, é um número, né? Elevado a zero, qualquer número elevado a zero, desde que não seja o zero, é 1. Então, C igual a 180, uma vez que eu subtrair 200 de 20. A nossa equação já está um pouquinho mais completa. Vamos colocar aqui o que nós obtivemos. T menos 20, eu estou colocando os valores conhecidos, 20TA, igual o C a 180, que multiplica E elevado a K, que eu não sei, vezes o tempo. Bom, vamos prosseguir então. Após 50 minutos, a temperatura do tijolo era de 50 graus Celsius. Olha só, o tempo de 50 minutos. Vou botar min. A temperatura era de 50 graus. Com essa informação, eu terei condições de achar esse K aqui. Basta substituir. Então, temperatura 50 menos 20 igual a 180, que multiplica E elevado a K vezes 50. 50 menos 20 é 30. Esse que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 180 igual a E elevado a 50K. O que acontece? Esse E, quando passa para o outro lado, ele vira logaritmo natural através da definição de logaritmo. Lá no nível médio a gente viu isso. 30 sobre 180 igual a 50K. Eu ainda posso passar esse 50 dividindo para o outro lado. Então, vai dar K sozinho, é o que eu queria, logaritmo. Aqui não precisa ser módulo necessariamente, porque 30 dividido por 180 é positivo. Então, 30 sobre 180 dividido por 50. Bom, agora eu teria que fazer uso de uma boa calculadora. E aqui está a nossa calculadora. Então, logaritmo natural, aqui está, a parênteses de 30 dividido por 180, fecha parênteses, tudo isso dividido por 50. Quanto vai dar? O K que eu encontrei é menos 0,0358. Tá bom assim.
Este, então, é o valor do K. Já temos, então, uma equação mais completa. É o que estava faltando. Agora eu coloco esse valor aqui em cima. E aí eu tenho uma equação que relaciona temperatura com o tempo. Aqui está, então, a equação que a gente obteve e, dando prosseguimento ao exercício, letra A pede a temperatura do tijolo após 10 minutos. Ora, é só colocar 10 aqui no lugar do T e está resolvido. Então, vamos substituir os 10 minutos, vai dar T menos 20, o T é o que eu quero, igual a 180, que multiplica E elevado a menos 0,0358, que multiplica 10. É muito fácil de ver que se eu multiplicar por 10, a vírgula corre uma casa. Aí eu já simplifico, né? T menos 20. Eu posso colocar já o 20 do outro lado, mais 180, que multiplica E elevado a menos 0,358. Após a multiplicação pelo 10, ficou assim. Uma boa calculadora agora pode me ajudar. E aqui está a calculadora que vai me auxiliar. Então, colocando 20, que vai ser somado, 20 mais 180, E, aqui está o E, aqui, ali o E elevado a x, né? Elevado a menos 0,358, esse parênteses até não precisava, né? Igual a, eu achei 145,83. Essa é a temperatura, então, 185,83 graus. Aí está, então, após o tempo de 10 minutos, a temperatura de 200 ficou reduzida a isso aqui. Agora vamos para a letra B. A letra B é tempo necessário para que o tijolo esteja a 30 graus Celsius. Então, a temperatura é 30 graus, vai aqui, 30, menos 20, e o que eu quero desta vez está lá no expoente, mais complicado. E elevado a menos 0,0358, e é o tempo que eu quero. Bom, 30 menos 20, 10. Este 180 pode passar para o outro lado, dividindo a 180, igual a E elevado a menos 0,0358T. Este E novamente pode passar para o outro lado em forma de logaritmo natural. Eu até posso cortar esse zero com esse zero, vai dar 1 sobre 18, que é a mesma coisa. Então, igual a menos 0,0358T. Finalmente, este número aqui, decimal, vai passar para o outro lado dividindo. Então, teremos logaritmo de 1 sobre 18 dividido por menos 0,0358. E este é o nosso T. Bom, agora vamos precisar de uma calculadora. E aqui está, então, a calculadora que vai nos ajudar. Primeiro, o logaritmo, abre parênteses, porque aqui tem que ter parênteses, porque tem uma divisão a ser feita. 1 dividido por 18. Fecha parênteses. Dividido por menos 0,0358. Igual a... Aí está, 80,73. Esse é o tempo, então. 80,73 minutos. Mas é claro que não é habitual deixar essa resposta. Seria mais habitual dividir em duas partes. Eu sei que 60 mais 20,73, né? Isso aqui é 60 minutos e tudo é minutos aqui. Minutos. Acontece que 60 minutos é o mesmo que 1 hora. Então, eu posso dizer que o tempo é 1 hora e 20,73 minutos. Poderia colocar segundo, mas não vamos exagerar.
Então, esta é a resposta da letra B. É o tempo necessário para que a temperatura do tijolo, né, chegue a 30 graus. Mas antes de terminar o vídeo, eu vou deixar para vocês um exercício similar a esse, sugestivo para vocês tentarem resolver. Deixe o resultado que vocês encontrarem na descrição do vídeo, que eu comentarei. Também gostaria de fazer um convite para vocês visitarem o meu site, omatemático.com, onde os vídeos estão organizados por assunto de uma forma muito fácil de se localizar. Então, aguardo a visita de vocês e também espero encontrar vocês em outros vídeos.